Olá, estamos aqui a convite do Centro Espírita Maria Madalena para tratar de um assunto importante que é sobre a mediunidade, em especial para aqueles que estão iniciando na doutrina espírita. E nós iremos fazer a nossa abordagem tratando de 5 pontos importantes para tentar ser didático nesse aspecto. Primeiro, o que seria a mediunidade? Segundo, por que a mediunidade existe? Terceiro, quem são as pessoas ou quem participa nesse processo da mediunidade? Quarto, quando a mediunidade ocorre? E quinto, como a mediunidade ocorre, certo? Então, nesses cinco questionamentos, nós vamos tentar, de forma mais didática, apresentá-los esse tema que é a mediunidade. Antes de tudo, nós gostaríamos de fazer uma breve introdução dizendo o seguinte, que Deus criou 2 mundos, né? Deus criou 2 mundos, o mundo invisível e o mundo material. O mundo material é um mundo onde nós, os encarnados, existimos, convivemos, realizamos nossas tarefas no nosso dia a dia. O mundo imaterial é o mundo dos espíritos. Então, nesses 2 mundos, esse conjunto desses 2 mundos, do mundo material e do mundo imaterial, ou seja, um conjunto dos 2 mundos onde os encarnados vivem e os desencarnados vivem, esse conjunto é chamado de humanidade, certo? E nesse conjunto, nessa humanidade, nesses 2 mundos, a existência desses 2 mundos também necessita, não tem como deixar de existir, existe, desde que a humanidade existe, uma comunicação entre esses 2 mundos, certo? E essa comunicação ela pode ser feita de 2 formas, oculta ou ostensiva, ou seja, de maneira que possa ser vista, mostrada. Então, a oculta ela ocorre pela influência dos espíritos no dia a dia. Nós recebemos a influência dos espíritos no nosso dia a dia, nós encarnados recebemos a influência dos espíritos desencarnados do mundo imaterial no dia a dia e também os influenciamos diariamente, certo? E a ostensiva se dá de maneira, às vezes, escrita, por palavras ou de outras formas de manifestação material. Aliás, afinal de contas, tem que ser vista, é ostensiva. Certo? De maneira escrita, nós temos, por exemplo, Moisés. Moisés ostensivamente trouxe ao mundo os 10 mandamentos. Então ele foi influenciado pelos espíritos, né, por Deus e os seus mensageiros, para que pudesse ali ser intermediário entre os 2 mundos e trazer os 10 mandamentos como um grande ensinamento para a humanidade. Nós temos também, de maneira ostensiva, o Livro dos Espíritos. Como foi elaborado, como foi estruturado o Livro dos Espíritos, né? Nós tivemos Kardec, algumas pessoas que se predispuseram a fazer esse trabalho de ser médios ou intermediários entre os 2 planos, e os espíritos no plano espiritual. E aí surgiu a codificação espírita, surgiu o Livro dos Espíritos, por exemplo, que é a obra básica, né, a primeira das obras básicas da codificação. Nós temos, por exemplo, outro exemplo também, as cartas psicografadas por Chico Xavier. As pessoas iam visitar o Chico Xavier e aí o Chico, identificando os seus familiares, identificando os seus amigos, parentes diversos, ali psicografava mensagens, informações a respeito daquele visitante e o entregava. Então era uma manifestação, uma comunicação ostensiva, ok? Fazendo essa breve introdução, a gente passa aqui a perceber
a buscar a entender o que é a mediunidade. E Kardec nos traz no livro dos médiuns que mediunidade, ou ser médium, é sentir num grau qualquer, ou seja, de maneira oculta, inspirada, influenciada pelos espíritos, sem nem mesmo saber, sem ser mostrado, sem ser visto, certo? Então, num grau qualquer, de maneira oculta ou ostensiva, de maneira evidente, de maneira que a gente possa perceber, certo? Então, ser médium é sentir num grau qualquer a influência dos espíritos. Então, a mediunidade seria o quê? É a gente perceber a influência dos espíritos, do mundo espiritual, dos habitantes do mundo espiritual aqui no mundo material. Então, essa percepção da influência dos espíritos é chamada de mediunidade. Isso é mediunidade de maneira resumida, simples e objetiva, ok? Sabendo o que é a mediunidade, respondendo o que é mediunidade, nós passamos agora para o segundo passo daquela didática que nós falamos no início, que seria por quê? Por que a mediunidade existe, né? A mediunidade, o porquê é o seguinte, Kardec traz esses exemplos assim, Kardec é muito didático, muito bacana estudar Kardec por causa disso. Para conhecer o mundo visível, para conhecer os segredos da natureza no seu dia a dia, Deus concedeu ao homem, né, a vista corpórea, os sentidos, e com isso ele desenvolveu instrumentos especiais, para poder conhecer o mundo visível através da sua vista corpórea. Por exemplo, para conhecer, se aprofundar no espaço, no universo, no macrocosmo, o homem conseguiu desenvolver o telescópio. Então, através do desenvolvimento do telescópio, nós nos aprofundamos no universo, no espaço. De sentido inverso, para conhecer o mundo dos infinitamente pequenos, nós desenvolvemos, e através da nossa vista corpórea, através da utilização do microscópio, nós conseguimos identificar, perceber, adentrar, né, aprofundar no mundo pequeno. Nós precisamos da vista corpórea para fazer isso. E no mundo como hoje nós estamos passando, que é o mundo da pandemia, né, nós temos que estudar, progredir, evoluir cientificamente no sentido de descobrir a vacina que possa nos auxiliar a nos manter vivos, a nos manter saudáveis. E para isso nós precisamos conhecer o vírus, como ele age e de que forma vamos combatê-lo, para assim sobrevivermos a esse processo todo, o cenário atual, que é um cenário de pandemia. Aí o que acontece? Através da vista corpórea, a gente conhece o macrocosmo, conhece o microcosmo. Porém, Deus concedeu ao homem a mediunidade para que ele pudesse penetrar no mundo invisível, que o homem não consegue penetrar através da sua vista corpórea. Não consegue penetrar. Ele consegue penetrar através de instrumentos especiais no macrocosmo, no microcosmo, no mundo normal através da vista corpórea, porém penetrar no mundo invisível ele não consegue através da vista corpórea. Por isso, Deus concedeu ao homem a mediunidade para que ele possa perceber num grau qualquer a influência dos espíritos. Então, sabendo o que é mediunidade, sabendo por que a mediunidade está presente nas nossas vidas, a gente precisa partir para o ponto de saber
quem são os atores, quem participa desse processo da mediunidade como um todo. E aí a gente volta lá ao início, na introdução, onde nós passamos para vocês que a humanidade é composta do mundo, dos habitantes do mundo invisível, que é do mundo imaterial, que é do mundo dos espíritos, que somos nós que estamos encarnados hoje, mas antes da reencarnação, antes da nossa vinda para o mundo material, nós estávamos habitando o mundo espiritual, o mundo invisível, né? Então, esse mundo invisível existe e o mundo visível, que é o nosso mundo material, onde nós estamos encarnados hoje. Então, o conjunto desses habitantes, as somatórias dos dois habitantes, dos dois mundos e seus habitantes, que é do mundo material com o mundo imaterial, espiritual, dos encarnados com os encarnados, esse conjunto forma a humanidade. Essa humanidade como um todo é quem participa desse processo da mediunidade. Por quê? Porque nós estamos sendo influenciados pelos atores do mundo invisível. Nós aqui do mundo visível, do mundo material, estamos sendo influenciados pelos atores do mundo imaterial, do mundo invisível. E a partir do momento que conseguimos perceber de maneira oculta ou de maneira ostensiva, ou seja, de um grau qualquer, a influência desses espíritos, aí está se processando a mediunidade. Okay? Então, sabendo o que é a mediunidade, sabendo por que ela está aí, para que a gente possa penetrar no mundo invisível, conhecendo os atores, ou seja, quem participa desse processo como um todo, nos cabe agora conhecer, adentrar, a saber quando isso ocorre, né? Então nós já vimos o que é a mediunidade, por que ela está entre nós, quem participa, agora quando ela ocorre. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e atos? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem da seguinte maneira: muito mais do que imaginais. De ordinário, ou seja, frequentemente, são eles que vos dirigem. Então a gente percebe pela resposta, pela pergunta do Kardec e pela resposta dos espíritos, que se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, influenciam na nossa vida como um todo. Se isso ocorre frequentemente, ordinariamente, no nosso dia a dia, não é extraordinariamente, é ordinariamente, se isso ocorre no nosso dia a dia, é sinal que essa influência ela se dá o tempo todo, integralmente, ordinariamente, não é extraordinariamente. Então, esse processo de comunicação entre os dois mundos, a mediunidade é um processo que ocorre frequentemente entre nós. Essa comunicação ocorre frequentemente, certo? E se nós percebemos, né, aí está, num grau qualquer, ocorre a mediunidade, ou seja, estamos penetrando no mundo invisível. Então, sabendo quando que ela ocorre, é importante a gente saber como ela se processa. Né? Como ela se processa. E nós verificamos que Kardec nos auxilia na introdução ali introdução 6 do Livro dos Espíritos. Ele nos diz o seguinte, que as comunicações elas ocorrem de maneira oculta ou ostensiva, como nós vimos lá no início da introdução, certo? A oculta, quando ela ocorre pela influência dos espíritos, né, dos desencarnados sobre nós. E nesse momento nos cabe discernir essas inspirações, se são boas ou não são boas.
né? Então essas comunicações ocultas, e aí até independe de ser uma comunicação dos espíritos ou não. Ou seja, se nós temos um pensamento, vamos realizar uma ação, seja ela qual for, e a gente tem que pensar, isso vai nos ajudar ou vai nos prejudicar? Isso vai ajudar ao meu próximo ou vai prejudicar o meu próximo? Isso vai auxiliar a humanidade ou não vai auxiliar a humanidade? A partir desse momento que a gente pensa dessa forma, a gente começa a analisar se o que a gente está pensando, se o que a gente vai fazer, se ela é bom, se é uma coisa boa ou se não é uma coisa boa. Se vai ajudar ou se vai prejudicar. E com isso a gente discerne se a gente deve fazer ou não deve fazer. Entendeu? Então aí é que está a questão da influência. E independe se é um pensamento nosso ou se é um pensamento de outro espírito, se é uma influência do plano espiritual. O que a gente tem que ter na nossa mente é o que a gente quer para a nossa vida. Se a gente quer ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, a gente tem que ter esse discernimento e não realizar, sejam nossos pensamentos e atos, né? Pensamentos nossos, ações, costumes que nós trazemos, né? Que estão arraigados em nós do passado, trazemos para hoje, ou sejam influência de outros espíritos, nós temos que sempre analisar e discernir essas inspirações e saber se são boas ou não e colocá-las em práticas ou não, certo? As ostensivas, como nós falamos, que são as escritas ou que se dão por palavras, é utilizado por médiums. E aí existe um local, às vezes, em locais especiais, reservados, preparados para que isso ocorra, certo? Essas comunicações também, elas podem ser espontâneas, nos diz Kardec, ou por evocações, certo? Espontânea, naturalmente os espíritos vêm e tentam nos influenciar frequentemente, ordinariamente, eles vêm por livre e espontânea vontade deles. Agora, por evocação, é quando a gente vai e convida, convoca, pede, solicita a presença deles, certo? E aí a gente tem que ter cuidado para fazer isso de maneira segura, para não fazer isso de maneira qualquer, para não ser pego de maneira desprevenida, né? E a gente pode, nesse processo de comunicação, ter ali, se comunicar ou receber a influência, né, através de manifestações, comunicações espontâneas ou evocadas, de homens obscuros na história da humanidade, de espíritos que a humanidade não conhece, de personagens ilustres que a história conhece e já consagrou. Pode ser de parentes, pode ser de amigos e até de inimigos. Então nós temos aí a possibilidade de, nessas comunicações, de saber informações sobre os nossos... E é o que o Chico fazia, né, com aqueles que o visitavam, traziam informações daqueles que já tinham partido, certo? E aí nós temos escritas verbais, as comunicações de maneira escrita ou de maneiras verbais, e aí, como consequência, surgem aí os conselhos, informações sobre o mundo espiritual, né? Nós temos passamos a saber o que eles pensam de nós no nosso dia a dia, do que nós estamos fazendo. Então, diante desse cenário, de tudo que nós vimos aqui, de saber o que era a mediunidade, que é sentir e perceber num grau qualquer a influência dos espíritos. Saber que ela existe para que a gente possa penetrar no mundo invisível. Que quem participa desse processo da mediunidade como um todo é a humanidade, os encarnados e desencarnados. Que ele ocorre frequentemente, ordinariamente, diariamente, o tempo todo. Essa influência nos nossos pensamentos e atos ocorre em tempo integral, né? E que essa comunicação se dá dessa forma, oculta, ostensiva, espontânea por evocação, e aí nós obtemos algumas informações, é preciso a gente encerrar aqui e concluir dizendo o seguinte, que é importante nesse processo todo a gente saber discernir
o que é bom e o que não é bom, seja dos nossos pensamentos ou seja da influência dos espíritos. Então o discernimento é peça importante. E como nós vamos fazer isso? Aqui eu vou tentar ser didático e trazer uma maneira a esclarecer, tentar melhor esclarecer isso. E nós colocamos aqui o seguinte, o exemplo que nós costumamos usar quando nós fazemos algumas palestras, né? Quando nós vamos à feira, uma feira de frutas e verduras, você chega lá, você tem vendedor de tomate, você tem vendedor de laranja, de banana, de verduras, de frutas diversas, de folhagens, né? Você tem vários vendedores. E os vários vendedores falam assim, olha, laranja, X reais a dúzia, banana, a penca, tantos reais, tomate, o quilo, tantos reais, pé de alface, tantos reais. E aí várias pessoas gritando, falando alto, é uma feira, né? No seu ouvido ali, você caminhando dentro da feira e as pessoas gritando para lá e para cá, para lá e para cá. Mas se você foi à feira para comprar tomate, o que vai acontecer? As várias pessoas vão gritar, vão falar e você não vai se ligar. Mas quando um falar assim, tomate aqui a R$ 28 o quilo. Aí você, opa, tá caro, mas é o tomate que eu preciso, né? Agora o preço está mais baixinho, tá 4 e pouco, 5 e pouco, né? O preço está melhor, mas eu já comprei tomate ao preço R$ 28, não, desculpa, a R$ 10 o quilo, né? R$ 28 foi o alho, o tomate foi a R$ 10 o quilo, e eu estou comprando agora a 4 a 5 reais, então com um preço bem mais em conta, certo? E aí a gente percebe através quando a gente adentra a feira, nosso objetivo é o quê? Comprar tomate. Se é comprar tomate, eu vou me ligar naquele que falar qual é o preço do tomate. Então assim, é que é a mediunidade, é o discernimento. O que eu quero fazer da minha vida? Aonde eu quero chegar? Quem eu quero ser? E aí eu vou perceber e filtrar no mundo invisível os pensamentos, as influências que eu quero, que vão estar alinhados com o que eu quero fazer na minha vida. Esse é o discernimento, certo? Agora, a disciplina é importante e aí surge um papel importantíssimo, que é o papel do centro espírita. Por exemplo, Maria Madalena tem aí os grupos de estudos, tem as palestras públicas, né? Onde é possível, através desses vários instrumentos que a Casa Espírita oferece, seja através da palestra pública, seja através dos grupos de estudos, das tarefas práticas, né, de assistência e promoção social, o Centro Espírita, em especial nos grupos de estudos e nas palestras públicas, permite que as pessoas estudem, conheçam o que é a doutrina espírita e, no caso de hoje, conhecer e estudar a mediunidade, entender o que é a mediunidade e aí, com isso, filtrar, né? Filtrar. Então traz ali a questão da disciplina. É você estudar, conhecer, entender o processo da mediunidade e filtrar aqueles pensamentos, aquelas influências que chegam a você a todo instante. Esse é que é importante, aí, o papel da Casa Espírita, como é importante nesse ponto, né? E para a gente encerrar aqui, nós vamos trazer fazer uma analogia, que é a questão que eu gosto sempre de fazer essa abordagem. Se nós vamos adentrar a um ambiente escuro, um quarto escuro, a porta está fechada, você nunca entrou, não sabe o que tem ali dentro, está tudo lacrado, fechado, né? Aí você abre a porta, quando você abre a porta você não vê nada, porque está tudo escuro. E aí você entra ou não entra? Você não sabe. Como é que eu vou entrar? Por onde eu vou passar? O que tem? Tem um buraco mais na frente? Tem uma lança ali? Tem uma cobra? Tem uma cadeira? Tem uma mesa? Quais são os obstáculos? Por onde eu posso passar? Eu não posso passar? Eu posso ou não posso? Eu vou ou não vou? Então gera insegurança. Por quê? Porque eu não conheço o ambiente. Não sei o que tem ali dentro. Certo? E o mundo invisível é isso. Porque quando a gente não conhece, a gente tem medo do mundo invisível. E a mediunidade vem para o quê? Para ajudar a gente a penetrar no mundo invisível.
E a mediunidade e a doutrina espírita, a partir do momento em que você estuda e compreende, a doutrina espírita é um interruptor desse quarto, desse ambiente. Você aperta o interruptor ali e acende uma luz. A luz é a doutrina espírita, né? O interruptor você acende ali quando você estuda, você acende o interruptor, aperta o interruptor e acende, e a doutrina espírita ilumina o ambiente para você. Quando você ilumina o ambiente, você sabe onde tem uma cadeira, onde tem uma mesa, você sabe por onde você pode caminhar, não pode caminhar naquele ambiente, se tem algum bicho, se não tem, se tem um objeto pontiagudo, se não tem. Então você passa a conhecer, saber o que tem ali dentro. Pode ser coisa boa, pode não ser coisa boa, mas você sabe que tem, porque você passa a conhecer, a fazer o discernimento. Então a doutrina espírita é acender a luz no quarto, certo? E aí mesmo você apagando a luz daquele ambiente, você sabe o que tem ali dentro, né? Você sabe o que tem ali dentro. E aí você entra, senta, vai para o lado direito, pelo lado esquerdo, isso, aquilo, outro, sabe? Porque você já está consciente, aquilo já está internalizado dentro de você. Entendeu? Então o que eu gosto de trazer, e eu gostaria então que nós refletíssemos sobre essa mensagem. Vamos buscar acender a luz do ambiente do mundo invisível, do mundo espiritual. Vamos acender a luz, vamos estudar a doutrina espírita, vamos compreender o que existe e como se processa a mediunidade como um todo. Assim teremos mais segurança para caminhar, para fazer a nossa trajetória nesta encarnação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.